chão treme. Não como metáfora, mas como se a própria terra estivesse viva e assustada. Cada explosão de artilharia faz a lama subir em pequenos jatos, respingando em rostos sujos, em olhos cansados, em fotos amassadas que alguns seguram dentro do bolso do casaco encharcado. O ar cheira a pólvora, fumaça, suor e medo. Em silêncio, homens comprimidos no fundo de um buraco estreito esperam a próxima ordem, como se a vida estivesse suspensa entre um estouro e outro. Na penumbra da trincheira, ratos correm por entre botas, sob mantas, sobre corpos cobertos com capas grossas. Alguns desses corpos respiram, outros já não. Um soldado tenta acender um cigarro com dedos roxos de frio. A chama vacila, apaga, volta. Outro recita uma oração que esqueceu pela metade. A noite se ilumina, não com estrelas, mas com clarões artificiais, foguetes de sinalização, explosões distantes. Por alguns segundos, tudo se revela. Crateras, arame farpado, árvores retorcidas, corpos abandonados na terra de ninguém. Depois, a escuridão volta. E com ela, a pergunta que ninguém ousa dizer em voz alta. Como a civilização que se orgulhava de ser o auge da modernidade veio parar aqui, enterrada viva em linhas de barro? Esse cenário não é um acidente isolado, é o coração da Primeira Guerra Mundial. A partir de 1914, o conflito que muitos acreditavam ser rápido, quase limpo, se transformou em um moedor de gente. A Guerra de Trincheiras, fixada principalmente na frente ocidental, rompeu com a ideia de batalhas breves e decisivas e inaugurou uma rotina de desgaste, em que milhares de homens morriam por alguns metros de lama. A tecnologia, metralhadoras, artilharia pesada, gás venenoso, que deveria representar o triunfo do progresso, passou a ser um instrumento de uma carnificina mecânica, impessoal, repetitiva. A tragédia é ainda maior quando lembramos de onde o mundo vinha. No início dos anos 1910, as grandes cidades europeias viviam a Belle Époque. Cafés cheios, teatros lotados, bondes elétricos, vitrines iluminadas. Havia uma confiança quase religiosa no progresso. Trens cruzavam continentes, navios faziam do Atlântico uma ponte, o telégrafo encurtava distâncias, o cinema nascia, a ciência parecia capaz de curar doenças e explicar o universo. Parecia que a humanidade caminhava, passo firme, rumo a uma era de estabilidade e prosperidade. Mas sob esse brilho havia rachaduras, rivalidades entre impérios, disputas coloniais, corrida armamentista, nacionalismos inflamados. A mesma interconexão que tornava o mundo mais rápido o tornava também mais frágil. Alianças militares ligavam países como elos de uma corrente, de modo que o choque em um ponto arrastaria todos os outros. Quando a guerra começou, planos otimistas falavam em ofensivas rápidas, movimentos elegantes em mapas cuidadosamente desenhados. Na prática, a artilharia e as metralhadoras tornaram qualquer avanço em campo aberto quase um suicídio. Foi assim que a trincheira nasceu. Não de um grande plano, mas da necessidade desesperada de sobreviver. Nos campos da França e da Bélgica, os primeiros combates mostraram que correr em massa contra posições bem defendidas significava morrer em massa. Então, homens começaram a cavar. Cavar para fugir dos estilhaços, cavar para escapar dos tiros, cavar para ter onde se esconder. Pequenos buracos individuais se conectaram em valas. As valas foram aprofundadas, reforçadas com madeira, sacos de areia, chapa metálica. Em pouco tempo, uma teia de cortes se estendia por centenas de quilômetros, do Mar do Norte até a fronteira suíça. Cidades e vilas próximas à frente foram engolidas por esse novo mundo subterrâneo. Lugares como Verdun e Somme, até então nomes discretos em mapas, tornaram-se símbolos de uma guerra que parecia incapaz de terminar. Ali, ofensivas gigantescas prometiam quebrar a linha inimiga, mas quase sempre entregavam o mesmo resultado. Colunas de homens saindo da trincheira, atravessando a terra de ninguém sob fogo cerrado, caindo antes mesmo de alcançar o arame farpado. Quando sobreviviam, tomavam um pedaço de terreno devastado e poucos dias depois perdiam-no de volta em um contra-ataque.
A vida e a morte se mediam em metros. Dentro da trincheira, o tempo passava de um jeito estranho. Havia dias de bombardeio constante, em que a terra vibrava sem parar, o ar se enchia de poeira e os homens respiravam com dificuldade, esperando que o teto improvisado não desabasse. Havia dias de relativa calma, em que o perigo existia, mas à distância, e a rotina se impunha. Limpar armas, reforçar paredes, drenar água, escrever cartas, tentar dormir entre ratos e piolhos. A higiene era um luxo quase impossível. Botas encharcadas, pés sempre molhados, frio constante. Disso nascia o pé de trincheira, uma infecção dolorosa, às vezes fatal. Piolhos causavam febre, coceira incessante, irritação constante. A comida chegava fria, quando chegava. Ainda assim, no meio desse cenário, surgiam laços fortes. Companheiros de trincheira dividiam o pouco que tinham, um pedaço de pão, um cigarro, uma piada contada em voz baixa. Sabiam que dependiam uns dos outros para manter a sanidade. Ao mesmo tempo, precisavam se proteger emocionalmente. A cada ataque, alguém não voltava. O corpo podia ficar ali, a poucos metros, semi-enterrado, visível todo dia. Chorar por todos era impossível. Muitos aprendiam a endurecer por fora para não quebrar por dentro. Enquanto eles tentavam entender o que viviam, decisões distantes insistiam em fórmulas que não funcionavam. Generais acreditavam que bastava bombardear um setor por horas e depois enviar a infantaria para varrer o que sobrou. Na prática, muitas vezes o arame farpado continuava intacto. Abrigos profundos protegiam o inimigo. Metralhadoras esperavam. E homens, que dias antes escreviam cartas falando de saudade e esperança, eram reduzidos a números em relatórios. O erro virava rotina, a rotina virava norma. A guerra devastou não apenas as trincheiras em si, mas todo o entorno. Campos férteis viraram campos craterados. Vilas inteiras foram abandonadas, casas destruídas ou convertidas em postos militares. A natureza tentava, aos poucos, retomar o que podia. Ervas crescendo entre crateras, pássaros voltando a árvores mutiladas. Mas o solo estava cheio de ferro, estilhaços, projéteis não detonados, corpos enterrados às pressas. Até o silêncio do campo passou a carregar um peso estranho, como se o eco dos canhões continuasse ali. Com o passar dos anos, a exaustão tomou conta. Exércitos estavam esgotados, economias desgastadas, populações civis famintas. Novas armas, como os primeiros tanques, surgiram tentando romper a paralisia. Mais importante do que isso foi o colapso político e social em vários países. Revoltas, crises, governos caindo, alianças se desfazendo. A guerra foi pouco a pouco perdendo fôlego. As trincheiras começaram a ser abandonadas, não em um gesto nobre, mas como quem larga um lugar amaldiçoado para trás e tenta não olhar. Quando o silêncio finalmente chegou, ele não trouxe alívio puro. Os buracos no solo podiam ser preenchidos, mas os buracos deixados na memória, não. Milhões de homens voltaram a casa diferentes, alguns sem braços ou pernas, outros sem sono, sem palavras, sem fé. O mundo que reencontravam também não era o mesmo. Impérios haviam ruído, fronteiras mudado, economias abaladas. A crença cega no progresso havia sido ferida. Artistas, escritores e pensadores passaram décadas tentando colocar em palavras, imagens e sons aquilo que as trincheiras tinham revelado sobre a capacidade humana de se destruir. Hoje, cada foto em preto e branco de soldados cobertos de lama, cada cratera preservada, cada linha escrita em cartas daquele tempo é um lembrete incômodo. Não é apenas uma história antiga sobre outra época. É um espelho, ainda embaçado, do que acontece quando tecnologia, orgulho e medo se combinam sem freios. O mundo atual, hiperconectado, rápido, cheio de certezas e discursos inflamados, não está tão distante daquele de 1914 quanto gostaríamos de acreditar. Olhar para a vida nas trincheiras é olhar para o limite do que somos capazes de fazer uns com os outros e também para a capacidade de resistência, cuidado e solidariedade que insiste em brotar no pior dos cenários. Esta é a marca que a história nos deixa.
entender o passado não como um álbum de fotos amareladas, mas como um aviso vivo. Porque, no fim, a pergunta que ecoa daquelas paredes de barro continua a mesma. Que tipo de mundo estamos cavando agora, com as escolhas que fazemos todos os dias?